Olá, sou a Vanessa, professora de Física. Eu atuo na rede privada, sou professora do ensino médio, da primeira e segunda série do ensino médio, da rede privada. E também sou professora na rede pública, no Instituto Técnico de Barueri. Nessa escola eu atuo na segunda série do ensino médio. Nesse vídeo, a convite da professora Cristina Leite, eu vou trazer para vocês alguns resultados obtidos com meu trabalho de mestrado, desenvolvido sob a orientação da professora Cristina Leite, a quem eu agradeço o convite. O título do mestrado, o caso Plutão e a natureza da ciência, uma proposta para alunos do ensino médio. No trabalho, nós desenvolvemos e avaliamos uma proposta de ensino que buscou discutir sobre a natureza da ciência com alunos do ensino médio. E nós inspiramos a proposta na reclassificação de Plutão. Por quê? Porque foi, de fato, esse assunto que me motivou a procurar o mestrado. Na época, eu lecionava numa escola pública estadual da periferia de São Paulo, e eu ouvi uma discussão dos meus alunos, e eles estavam muito bravos, por quê? Porque eles aprenderam até então que Plutão era planeta, e agora Plutão não era mais planeta, e eles estavam muito bravos com essa mudança, então para que estudar, se depois tudo podia mudar. Então eu percebi que eu precisava ir além na sala de aula, que além de ensinar as teorias, né, ensinar as leis da física, mas eu precisava trabalhar de maneira mais aprofundada a natureza da ciência, o que é o fazer científico. Então, nós procuramos o mestrado e estudamos um pouco sobre o assunto. Para realizar essa proposta de ensino, a princípio, nós estudamos quais foram os trabalhos publicados até então sobre o assunto, envolvendo a natureza da ciência, na área de pesquisa e ensino. Nós estudamos os artigos publicados no SNEF e EPEF de 2000 a 2009. E nós classificamos os artigos, os trabalhos publicados nesses dois eventos em 3 categorias. Então, nós encontramos trabalhos que nós classificamos na categoria reflexão, que são trabalhos que apresentam considerações sobre o processo de construção do conhecimento científico, trabalhos de mapeamento, que buscavam identificar a concepção sobre ciência de estudantes, professores ou materiais didáticos, e trabalhos que nós classificamos na categoria proposição, que se fosse hoje classificar o meu trabalho, eu o classificaria nessa categoria, que são pesquisas que apresentam propostas a serem aplicadas ou já realizadas e analisadas, que buscam discutir sobre a natureza da ciência com alunos do ensino básico ou em cursos de formação de professores. E a partir desse mapeamento, né, sobre esse levantamento bibliográfico dos últimos 10 anos das pesquisas publicadas na área de ensino de ciências até então, nós conseguimos perceber algumas colocações feitas pela pesquisa, que são as seguintes. Que se faz necessário ampliar o diálogo sobre a ciência, sobre o fazer científico, para que se consiga uma postura mais crítica e menos dogmática em relação a esse saber, né? Sempre colocado a ciência como algo maior, né? Se nós falamos, é baseado em pesquisas científicas, então é isso, tá certo, ninguém critica, ninguém duvida, né? Então é necessário uma postura mais crítica e menos dogmática em relação a esse saber. E saber sobre o fazer científico traria uma relação mais significativa entre aluno e conhecimento e a percepção que a ciência é mais uma forma de interpretação do mundo. E quais são, então, as características da ciência que são importantes para que se consiga essa postura?
É importante que se perceba o caráter transitório, o caráter provisório desse conhecimento, que não se origina por simples observação, mas há uma carga teórica associada à construção desse saber, que sempre acaba sendo visto como essencialmente experimental, né? E que todo o conhecimento científico é construído a partir de experimentação. Então, mudar um pouco dessa visão. Perceber que a ciência está inserida num contexto social e cultural, então que a sociedade e a cultura influencia a construção desse saber e que ele é produzido por atos criativos da imaginação humana, aliado aos métodos da investigação científica. Então, nós vamos ao encontro desse pensamento, na tentativa em que os alunos tenham uma postura mais crítica em relação ao conhecimento científico, e queremos que os alunos se afastem do que Gil Pérez, em seu trabalho publicado em 2001, um dos seus trabalhos, né, foi publicado em 2001, ele aponta como deformações de uma visão ingênua da ciência. Então, nós queremos que nossos alunos se afastem dessa visão, que é uma visão empírico-indutivista, ateórica, rígida, aproblemática e ahistórica. Vem o conhecimento exclusivamente, um conhecimento com uma visão exclusivamente analítica, que destaca a divisão parcelar e esquece todos os esforços para unificar as teorias científicas. Uma visão acumulativa de crescimento linear, individualista, elitista e socialmente neutra. Então, nós queremos, com a nossa proposta de ensino, afastar os alunos dessa visão ingênua da ciência. Então, para isso, nós propomos o uso de temas da astronomia, devido à contemporaneidade de alguns de seus temas, né, que continua assim, e na época com grande repercussão na mídia, que a reclassificação de Plutão aparecia bastante na mídia naquele momento. E agora, né, inclusive, tem reaparecido por conta das novas descobertas. Então, é um tema bastante contemporâneo. Para isso, nós realizamos um estudo prévio sobre a construção da definição de planeta ao longo da história e nós elencamos quais são as características da natureza da ciência que são possíveis de ser trabalhadas e discutidas com os alunos a partir desse assunto. Nós verificamos que os episódios que mostram as divergências sobre os atributos de um planeta, quais são os critérios, quais são as características que um corpo celeste deve ter para ser um planeta, e toda a divergência que envolveu essa definição, mostra a ciência como uma construção humana. Conversar com os alunos sobre a tentativa de mudar o status de Plutão em 1999, porque já ocorreu essa tentativa sem sucesso e não foi alterado naquele momento, considerando o impacto que essa reclassificação causaria em alunos do mundo todo, inclusive gerando a necessidade de mudança nos livros didáticos, mostram a influência de fatores culturais e sociais na construção do saber científico. Conversar com os alunos sobre a mudança da categoria de vários corpos celestes ao longo da história evidencia o caráter transitório e temporário do conhecimento científico. E a natureza cooperativa do trabalho científico se evidencia no estudo das previsões, como foi feita as previsões das posições de possíveis planetas, que sempre foi um trabalho em conjunto de vários cientistas ao longo da história. A proposta de ensino ela foi estruturada num modelo metodológico denominado 3 momentos pedagógicos. Eles são organizadores do trabalho que procuram garantir o uso sistemático do diálogo. Então, os 3 momentos pedagógicos, eles foram desenvolvidos por Delisoikov, Angotti e Pernambuco, em uma tentativa de se pôr em prática a educação problematizadora de Paulo Freire no contexto da educação formal, garantindo a dialogicidade a partir da problematização das falas dos alunos. Dessa forma, aquele tema teria mais significado e os alunos se sentiriam mais motivados a se envolver nas discussões.
primeiro momento pedagógico é chamado problematização inicial. É uma introdução das questões e ou situações para discussão com os alunos. Então, é quando nós procuramos conhecer o que os alunos já sabem sobre o tema. Então, na fala do próprio Delizoikov, então, neste momento, problematiza-se o conhecimento que os alunos vão expondo, de modo geral, a partir de poucas questões, inicialmente discutidas num pequeno grupo, para então explorarem-se as posições dos vários grupos com toda a classe, no grande grupo. O ponto culminante desta problematização é fazer com que o aluno sinta a necessidade de aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém, ou seja, procura-se configurar a situação em discussão como um problema que precisa ser enfrentado. Então, se conhece ali o que os alunos já sabem sobre o assunto e procura-se problematizar de forma a que se perceba que há mais a saber sobre o tema. O segundo momento é a organização do conhecimento, é onde acontece o estudo dos saberes ainda não conhecidos ou bem compreendidos, necessários para o entendimento do tema central. As mais variadas atividades podem ser realizadas para a compreensão dos conceitos selecionados. Então, pode ocorrer exposição pelo professor, a discussão de textos previamente preparados, resolução de problemas, entre outras atividades. E o terceiro momento é a aplicação do conhecimento. Então, pode ocorrer um retorno às questões iniciais e o emprego dos conceitos aprendidos em novas situações, em outras situações. O que se quer com este momento é capacitar os alunos a empregar os conceitos aprendidos em situações reais, né? E que eles percebam que a física, né, vai além de todo esse aparato matemático, que existe toda uma identificação e emprego da conceituação envolvida para a compreensão de todo o problema. É o potencial explicativo e conscientizador das teorias físicas que deve ser explorado. A atividade desenvolvida ela é composta por 6 atividades que, em conjunto, sistematizam os 3 momentos pedagógicos, mas cada atividade que a compõe também foi estruturada a partir dos organizadores do trabalho 3 momentos pedagógicos. Então, a nossa atividade 1 é a problematização inicial da atividade como um todo, e nela nós procuramos apresentar para os alunos as controvérsias sobre o caso Plutão. Então, nós, com essa atividade, queríamos saber o que os alunos já conheciam sobre a reclassificação de Plutão e permitir aí que eles conhecessem as controvérsias que envolveram esse episódio e algumas das razões de tais divergências. A problematização inicial foi um questionamento sobre o assunto. Então, vocês já ouviram falar que Plutão não é mais classificado como planeta? O que vocês sabem sobre isso? Então, para vocês conhecerem mais, nós entregamos 2 textos não didáticos sobre o assunto. Um foi da revista Scientific American e o outro um boletim da Sociedade Astronômica Brasileira. Eles tiveram contato com esse material, estudaram quais são as divergências que envolviam o caso Plutão, a reclassificação de Plutão nestes textos e apresentaram os resultados da análise desses textos. Já a atividade 2 envolveu estudar a história das descobertas dos planetas de fato e perceber que vários corpos celestes ao longo da história foram reclassificados conforme se sabia mais sobre o sistema solar. Então, assim eles poderiam perceber, por exemplo, a transitoriedade da ciência. E ao final da atividade 2, eles responderam um questionário em que, a partir de um texto que resumia tudo o que foi discutido sobre a história da descoberta dos planetas do sistema solar, eles identificassem as situações que revelavam o caráter transitório do conhecimento científico e a ciência como empreendimento coletivo. E assim, ao final da atividade 2, nós direcionamos o olhar dos alunos para
identificar, né, as características da natureza da ciência ao longo dos fatos históricos estudados. Já com a atividade 3, eles aprenderam sobre medidas astronômicas. E a atividade 3 foi composta de 4 atividades. Uma foi a construção do sistema solar em escala. A segunda é compreender como eram feitas as distâncias dos planetas e depois o diâmetro deles. E, finalmente, compreender diâmetro, como foram feitas as medidas de diâmetro e massa de Plutão. A primeira atividade, o Sistema Solar em Escala, permite que os alunos conheçam e concretizem o significado das medidas de distância e diâmetro dos planetas do Sistema Solar. Porque a gente não só faz uma comparação do diâmetro dos planetas, mas eles comparam esse diâmetro com as distâncias em escala. Então, eles percebem o quanto os corpos celestes estão distantes e o tamanho deles para essas distâncias. Então, realmente traz uma concretude das distâncias entre os planetas, né, e relacionando com o diâmetro. Eu acho uma atividade bastante diferenciada. Por quê? Porque a gente vê muito a comparação de diâmetro, mas não relacionando o diâmetro com distância. Aí está o diferencial que traz essa significação das medidas do sistema solar. A segunda atividade é a compreensão de como foram feitas as medidas das distâncias dos planetas. Então, conhecer métodos de medida de distância dos planetas utilizados ao longo da história e compreender as dificuldades que envolveram tais medições. E a terceira atividade, a mesma ideia, os mesmos objetivos, mas na compreensão da medida dos diâmetros. Como a medida dos diâmetros foram feitas? Né? Nós não fomos lá, nós não temos como medir. Então, como ali fisicamente, né? Como é que foi feito isso? Então, nessa atividade, buscou-se conhecer como se calcula o diâmetro dos planetas através das medidas angulares e compreender as dificuldades que envolvem tais medições. E, por fim, eles viram especificamente como foi feita a medida de diâmetro e massa de Plutão. Envolveu conhecer como foram feitas as estimativas de diâmetro e massa de Plutão ao longo do tempo e fornecer elementos para a compreensão da origem das controvérsias sobre a classificação de Plutão. Nossa atividade 4 envolveu a classificação dos corpos celestes. Nesse momento, nós trazemos algumas características dos corpos celestes em geral, para que eles pudessem comparar o que é um planeta em relação aos demais corpos celestes e ter uma visão melhor da classificação e da importância da classificação para a compreensão do universo. Para isso, primeiro, os alunos fizeram um levantamento sobre o que existe no sistema solar como problematização inicial, fizeram a diferenciação dos corpos celestes como organização do conhecimento e, enfim, classificar os corpos celestes às escuras para aplicação do conhecimento. Então, nós damos uma tabela, os corpos celestes são nomeados A, B, C, e aí nós damos as características dos corpos celestes. E os alunos tiveram que classificar aquele corpo e dizer que aquele corpo é um planeta, um asteroide, um cometa. E depois nós finalizamos fazendo uma competição para ver quem acertou mais. E assim se conversa, se discute um pouco com os alunos a importância da classificação para a compreensão do conhecimento científico, para a organização do conhecimento científico. A quinta atividade procura-se fazer com que o aluno elabore uma síntese do que foi discutido até aqui e eles terão que criar a própria classificação para planeta. Quais são os critérios que eles atribuem, que eles acham que um planeta deve ter? E eles vão criar esse critério e depois eles vão decidir se Plutão é um planeta ou não, baseado nesse critério. Dessa forma, eles precisam olhar para as atividades de medidas astronômicas, para a história da descoberta dos planetas e construir, então, a sua própria definição de planeta.
e aí sim se posicionar. Para essa definição, Plutão é planeta ou não? Aqui eu trago a estrutura dessa atividade, como problematização inicial. Então, é proposto que os alunos elaborem uma proposta para definir planeta. Nós entregamos um esquema com informações estudadas ao longo do curso para ajudá-los a retomar tudo o que eles aprenderam. E com esse esquema, eles constroem a proposta, a sua própria proposta do que é um planeta, e ao final é realizado um debate, e aí eles decidem se Plutão é um planeta ou não. Na atividade 6, eles fazem um questionário investigando, eles respondem a esse questionário, em que nós investigamos as concepções dos alunos em relação à transitoriedade da ciência e o grau de confiabilidade atribuído a esse saber. E eles fazem uma redação sistematizando tudo o que eles aprenderam ao longo do curso. Então, com esse questionário, nós procuramos mapear a compreensão dos alunos sobre as razões da reclassificação de Plutão, verificar a mudança da posição dos alunos em relação à transitoriedade da ciência e ao grau de confiabilidade atribuído a esse saber. E eles também, também consideramos um momento de autoavaliação, né, em que eles olham para tudo o que aprenderam e sistematizam através de uma redação. Bom, nós verificamos que a problematização inicial foi muito importante como meio para identificar algumas das dificuldades dos alunos em relação ao tema em pauta, ou aguçar a curiosidade dos alunos para os temas que seriam então discutidos ao longo da proposta de ensino. Percebeu-se, por exemplo, que os alunos tinham pouca noção das dimensões do universo. Por isso, a importância, por exemplo, da atividade Sistema Solar em Escala, que inclusive foi nós a realizamos por conta dessa percepção através da problematização inicial. Também percebemos dificuldade dos alunos em diferenciar os corpos celestes. Foi quando nós vimos a importância de se realizar uma atividade como a classificação dos corpos celestes, que promoveria uma discussão sobre as características de planeta, asteroide, cometa e planeta não. Bom, além dos diálogos da problematização inicial, outras 3 discussões que aconteceram na aplicação do conhecimento se destacaram como momentos de maior interação entre professor e aluno. Eles tiveram como motivação inicial a apresentação de resultados de trabalhos escritos construídos no momento da organização do conhecimento. Então, a gente vê na aplicação do conhecimento, no momento que os alunos expõem o que aprenderam, um momento importante de interação entre professor e aluno. Então, problematização inicial como um momento importante para identificar as dificuldades dos alunos e a aplicação do conhecimento como um momento de discussão, de interação entre professor e aluno e compartilhamento de tudo que foi aprendido. Em relação à potencialidade da proposta de ensino em promover um reolhar dos alunos para a sua concepção de ciência, nós podemos dizer que após participarem da intervenção, os alunos parecem mostrar-se mais conscientes sobre o processo de construção da ciência. Por exemplo, ao comentarem sobre a confiança que eles atribuem às explicações científicas, os alunos apresentaram suas opiniões, demonstrando estarem conscientes em relação à possibilidade do erro de algumas resoluções científicas. Então, eles se afastaram daquela posição dogmática, né, da ciência como verdade absoluta. Então, eles passaram a aceitar a possibilidade do erro em algumas das resoluções científicas e sobre o caráter transitório da ciência. Características do conhecimento científico que foram citadas em uma questão sobre o tema proposta no questionário final, mas que não apareceram nas justificativas dadas para uma pergunta similar proposta no início da intervenção. Então, eles conseguem argumentar sobre a ciência ter um caráter transitório, existir uma possibilidade de erro e que antes eles não apresentavam uma problematização inicial. Então, em relação à percepção sobre a transitoriedade da ciência, um número maior de alunos afirmou, após vivenciar a intervenção, que as explicações científicas podem mudar
e relacionaram essa possibilidade ao dinamismo da ciência e ao avanço tecnológico, ou novos estudos e descobertas decorrentes da própria continuidade da pesquisa. Então, antes de vivenciar a nossa proposta de ensino, as justificativas para a transitoriedade da ciência se dividiam apenas em novos estudos e descobertas, ou incertezas e erros das teorias anteriores. Então, agora eles percebem que a transitoriedade faz parte da própria evolução da ciência, inclusive destacam o avanço tecnológico, porque também, para o tema que nós escolhemos, astronomia, de fato, o avanço tecnológico é essencial aí para que ocorram as novas descobertas, né? Então, ficou bastante marcante essa questão nos resultados, né? Na fala dos alunos. O que nós esperamos é que essa proposta contribua para que outros professores problematizem questões sobre a natureza da ciência no ensino básico, considerando uma formação pautada na dialogicidade, tanto para promover uma formação mais crítica em relação à ciência, quanto uma postura mais participativa dos estudantes no seu próprio processo de aprendizagem. E assim eu finalizo a minha fala, agradeço a atenção de vocês e ao convite da professora Cristina Leite para participar do curso de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Um abraço e estou à disposição no meu e-mail. Obrigada.